Amanhã é feriado e eu vou explicar um pouco o porquê desse feriado. A história do feriado de amanhã vem, de muito tempo atrás. A gente vai voltar um pouco na história do descobrimento do Brasil. Por que a tia fez assim, descobrimento? Porque o Brasil não estava perdido para ser achado, né? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, no ano de 1500, o Brasil era habitado pelos índios, então o Brasil já tinha dono. Só que os portugueses vieram com toda aquela pompa, aquelas roupas elegantes, um povo europeu muito educado. E aí disseram que os índios eram selvagens, porque os índios têm uma cultura diferente, não é? Naquela época os índios andavam nus, já não eram, hoje em dia já não são mais como antigamente, né? Mas naquele tempo eles agiam de outra forma. E então os portugueses resolveram ensinar os costumes deles para os índios e resolveram povoar o Brasil. Vir para cá, morar aqui para poder explorar melhor as terras que eles tinham acabado de descobrir. Para isso, eles não queriam pôr a mão na massa, então foi mais fácil eles correrem lá na África, onde moravam os africanos, tirar as pessoas de dentro das suas próprias casas, à força, arrastar de dentro das suas próprias famílias e trouxeram para o Brasil para obrigar estas pessoas a trabalharem forçadamente, assim como fizeram também com os índios, porque muitos índios não iam por boa vontade para trabalhar para o homem branco, para o europeu. Alguns eram convencidos, né? Tinha troca, ofereciam um espelhinho, uma escovinha e tal, mas a maioria ia forçada e à força, sabe? Quando a mãe diz assim, bora menino! O problema é que os portugueses não tinham o amor da mãe, sabe? Os portugueses faziam os africanos, os escravos, os índios, trabalharem na base da chibatada, da bordoada, acorrentados. E aí foi surgindo um grande problema desde que começou a escravidão, porque os escravos, muitos não aceitavam, se rebelavam, fugiam, isso foi virando uma enorme bola de neve. Até que lá na frente, muito tempo depois, bastante tempo mesmo, a escravidão começou aqui por volta de 1530, no ano de 1881, aqui no Ceará especificamente, começaram a ocorrer algumas rebeliões, não somente de escravos. Os jangadeiros, que eram aqueles homens que têm essas jangadas que vão lá no navio, porque o navio é muito grande, ele não pode chegar muito perto da praia. Aí tinha que Aí a jangadinha vai lá no navio, traz as pessoas que estão no navio para a terra. Só que os jangadeiros começaram a se revoltar, porque eles já não queriam mais estar compactuando, ajudando na escravidão. Aí eles disseram, a gente não traz mais nenhum escravo dos navios. Aí uma pessoa que teve um papel muito importante nessa época aí foi o Chico da Matilde. O Chico da Matilde, ele trabalhava no porto, aqui em Fortaleza. O Chico da Matilde tinha umas jangadas. Como ele trabalhava no porto, ele não podia ir lá, não apoio, porque senão ele ia ser demitido. Ele emprestou umas jangadas para alguns outros jangadeiros fazerem uma revolta, uma revolução. E desde janeiro de 1881, começou esse zum, zum, zum de Fortaleza por todo o Ceará. Todo mundo se revoltando que já não queria mais a escravidão aqui no nosso estado, que na época era província. 3 anos depois do início dessa rebelião dos jangadeiros, foi que viram que já não tinha mais jeito e foi assinado uma carta magna para abolir a escravidão no nosso estado. O nosso estado assinou esse papel, esse documento, bem antes do restante do Brasil. No Brasil isso aconteceu em 1888. 4 anos depois que o Ceará já estava, teoricamente, com a escravidão já no fim. O Chico da Matilde ficou muito conhecido, como ele foi assim, o pioneiro por todo o Brasil, recebeu o nome de Dragão do Mar, inclusive aqui em Fortaleza a gente tem muita homenagem para todas as pessoas envolvidas, principalmente para o Chico da Matilde, a gente tem até o Centro Cultural Dragão do Mar. Então, em virtude de tudo isso que aconteceu,
nós temos o nosso feriado de amanhã para comemorar a abolição da escravatura no estado do Ceará. Comemorar e lembrar também tudo isso que tem acontecido desde o início até agora, não é? A gente conta que a escravidão tenha terminado naquele tempo, mas não, até hoje ainda existe escravidão de alguma forma. O preconceito por conta de tudo isso aí que aconteceu, né? O preconceito ainda é muito grande, a luta pela frente ainda é muito grande para que todas as pessoas tenham os mesmos direitos, todas as pessoas sejam tratadas como iguais. Então é importante a gente lembrar porque nós temos a data de amanhã como feriado, tá? Aproveitem o feriado. Beijinho para todo mundo.